Hoje a gente está comemorando o Natal e, pelo que eu tenho visto e ouvido, quase todas as pessoas pensam que o Natal é um momento de alegria humana, de felicidade, de diversão, de descanso. Talvez algumas até vão além e pensam que a gente deve se inspirar, ter um coração melhor, ter um coração bom, mais generoso, a fazer o bem às pessoas. Nessa época do ano as pessoas ficam com as mentes, os corações mais abertos para se doar mais, fazer mais ajuda, obras de caridade, porque pensam que Jesus veio para ajudar as pessoas a serem melhores, a serem mais boazinhas e a viverem uma vida de forma que agrade mais a Deus. Mas a maioria das pessoas não conhecem o que a Bíblia fala, não conhecem o contexto bíblico do começo ao fim da Bíblia. A Bíblia fala que nós éramos felizes quando vivíamos com Deus em comunhão plena e perfeita, quando nós fomos criados. Mas nós resolvemos ser autônomos. E quando nós desobedecemos a Deus, nós escolhemos viver uma vida sem Ele. Por isso nós nos afastamos dele, fomos expulsos da sua presença. Porque quando nós escolhemos conhecer o que Deus sabia e proibiu-nos de conhecer, o bem e o mal, nós resolvemos ser iguais a Deus, nós absorvemos esse conhecimento e junto com ele o mal entrou em nós, ou se manifestou em nós. E a partir daí a felicidade humana ela é temporal, limitada e superficial. E Deus mandou a gente ser santo como Ele é santo, porque Ele nos criou como seres santos. Mas quando o mal entrou em nós, nós perdemos a santidade. E sem a santidade, nós não podemos nos aproximar de novo. Ele deu muitas leis para que nós, pela fé, aceitássemos que nós somos pecadores e oferecêssemos muitos sacrifícios para pagar o preço do nosso pecado. E a Bíblia fala que o preço do nosso pecado é a morte. Para que isso não se cumprisse eternamente, Jesus nasceu sem pecado, filho do Espírito Santo, nasceu para viver uma vida como um exemplo e para nos ensinar como viver, o que nós somos em Deus, quão pecadores nós somos sem Deus, e morreu no nosso lugar para pagar o preço da nossa culpa, para ser punido no nosso lugar, para restaurar a lei que foi rompida de Deus quando nós desobedecemos. A morte de Jesus é o centro de toda a Bíblia, tendo a sua ressurreição como consumação da vitória da vida sobre a morte. Quando Jesus morreu, ele levou o nosso pecado, o nosso não, apenas daqueles que se arrependem de serem pecadores, de terem nascido em pecado, não de cometerem erros, mas de serem falidos, podres, contaminados pelo pecado. Desses, Jesus coloca-os na cruz, quando eles se arrependem, faz eles renascerem como filhos de Deus, João 1 fala isso, e dá para eles a esperança de uma vida nova, por meio da habitação do Espírito Santo que passa a viver neles, somente desses. Esses voltam ao estado melhor do que estavam, quando Adão e Eva foram criados e viviam com Deus, porque agora o Espírito Santo habita nos filhos de Deus. E eles devem viver pela graça, que é o poder do Espírito Santo, para viver uma vida que agrada a Deus, mesmo no meio do pecado. Então, que nesse Natal você entenda isso, que nós éramos livres do pecado. O pecado entrou em nós. Nós temos a opção de sair do pecado, indo para a cruz, para que o poder do pecado seja reduzido na nossa vida, a punição do pecado seja cancelada sobre nós e futuramente na glória o pecado seja removido da nossa vida definitivamente. Essa é uma vida feliz. As bem-aventuranças que a Bíblia apresenta, ou em outras palavras, a felicidade, é para essas pessoas arrependidas, renascidas, habitadas pelo Espírito Santo, que vivem na fé conforme a Bíblia mostra, obedecendo o que a Bíblia ensina, não por ativismo, não por força do braço, não por vontade humana, mas pela vontade do Espírito, que convence-nos e capacita-nos a viver de uma forma que agrada a Deus. Então, nesse Natal, que você possa se reconhecer como pecador, porque Jesus não nasceu para os pecadores que não se arrependem. Então, se você reconhece-se como pecador, como pecadora, falido, que não tem nada para oferecer a Deus, esse Natal é para você comemorar uma lembrança de um dia em que Deus enviou o seu Filho
para pagar o preço pelo nosso pecado, para nos dar a sua justiça. Então, se você tem a bem-aventurança dessa fé, dessa esperança de uma vida eterna na glória, livre do pecado, tendo comunhão plena e perfeita com Deus pela eternidade, se você tem essa fé, se você busca essa vida, se você se submete à palavra, não importando o preço, a distância e o custo, Feliz Natal para você. Se você não tem, creia nisso e também tenha um Feliz Natal.